Olá, meus amigos, tudo bem? Alguma vez alguém já lhe disse que sua coluna era um S? Então, eu sou Luiz Henrique, fisioterapeuta, e vou explicar para vocês o que é isso, né? O que isso quer dizer. Roda a vinheta. Olá, gente. Vamos falar um pouco sobre a formação das curvas da coluna vertebral, ok? Quando a gente nasce com uma curva na coluna que nós chamamos cifose dorsal primária. A gente pode observar essa região da coluna. A criança ela nasce com a coluna em forma de C com uma convexidade posterior, tá? Quando a criança ela começa a elevar a cabeça, isso por volta do segundo, terceiro mês, ela começa a formação de uma outra curva na coluna que nós chamamos lordose cervical. É uma curva que ela já tem uma convexidade anterior e tecnicamente a gente diz que é a primeira curva secundária da coluna. Quando a criança começa a engatinhar, tá? Isso é uma fase muito importante do desenvolvimento motor, ela começa a formar a lordose lombar, tá certo? Isso vai se solidificar, né? Ela na marcha, ela vai estar já com carga. Agora, algumas crianças andam por volta de 11 meses, outras podem levar até 1 ano e meio, mas isso vai se consolidar somente, né, a formação da lordose lombar quando já na adolescência, ok? Então, a coluna, ela, quando vista de costas, ela precisa ser reta, ela deveria ser reta dessa maneira. Mas quando ela é vista de lado, ela tem que ter essas curvas. Isso é o normal, isso é o fisiológico. Então, aqui a gente tem uma visão da coluna, né, uma visão posterior, aqui uma visão anterior da coluna, e aqui, né, a visão de perfil da coluna. Tá? Então, só mostrando aqui as curvas para vocês, a lordose cervical, a cifose dorsal e a lordose lombar. Então, assim, é comum, quando a gente vai a um profissional de saúde, que às vezes a gente escuta, né? Olha, a sua coluna está um S, aí eu estou morrendo de dor nas costas, então deve ser por isso, porque a minha coluna é um S. Quando a gente olha um raio-x de perfil, a coluna ela tem que ser um S mesmo. Se ela não for um S, aí a gente vai ter alguma alteração de postura ao nível da coluna, tá certo? Só esclarecendo para vocês. Bom, gente, eu sou Luiz Henrique, fisioterapeuta da Clínica Soma. Obrigado, tchau, tchau.